Olá, pessoal, boa tarde. Oi, Ellen, boa tarde. Oi, não tô ouvindo. Olá, tá me ouvindo? Ah, tô. Tá me Olá, ouvindo bem boa também? tarde, tudo bem? Olá, Laina, boa tarde. Vamos aguardar ver se o pessoal entrar. Vamos aguardar um pouquinho. O som tá bacana? Vocês estão ouvindo legal? Oi, Larissa. Vamos aguardar o pessoal entrar. Vocês estão ouvindo bacana? Dá um feedback aí se o som para vocês está normal, a imagem, se não está travando. Quem puder me dar um feedback. Obrigada, Ellen. Vamos aguardar o pessoal entrar. A gente vai falar sobre a homeopatia e a dependência química hoje na live. A gente vai tratar esse assunto que vem crescendo a cada dia, frente a usuários de droga, né, os adictos. Isso tem sido cada vez mais comum entre jovens, já na fase também adulta, né? Olá, boa tarde. Acho que podemos começar, né? E vamos começar então, já o pessoal já entrou. Então vamos lá, meu nome é Camille, para quem não me conhece, sou terapeuta homeopata. Né, hoje eu vou estar aqui com o Roberto Reis de Carvalho para estar conversando sobre a dependência química. Né? Eu trabalho com a parte de homeopatia, onde fazemos o tratamento também para dependência química, né? E entre outras vertentes, né, da que a homeopatia abrange. Vou falar como doença para vocês poderem entender, mas a gente não trata como doenças, tá? E sim como sintomas, né? Eu vou dizer assim, melhor. Então, assim, o Roberto é psicólogo também, né? Trabalha com a parte de dependência química já há 11 anos. Trabalha em uma clínica para recuperação, né? Ele vai falar melhor sobre isso. Eu vou deixar agora a parte com o Roberto para ele se apresentar um pouquinho. Pode falar. Bom, boa tarde. Boa tarde a todos aí. Tô um pouco nervoso, tá? Então não liga não. Esqueci de pegar água também, então a garganta já até secou rapidinho. Travou um Então, pouquinho. Está agora tá voltando. isso. Travou um Travou? pouquinho. Será que me ouviram? Não? Pode falar que travou um pouquinho o vídeo. Pode falar. Vou voltar, né? Eu sou o Roberto, né? Sou psicólogo de formação. Tenho me dedicado os últimos 11 anos aí né, mais nessa área da dependência química, né, trabalhando em comunidade terapêutica, na comunidade Sol, mais especificamente. Então, o intuito, o intuito dessa live eu acho que é trazer um pouquinho dessa vivência, né? Nada muito científico, nada com nomes complicados ou coisas difíceis, é mais trazer um pouco a reflexão do que eu venho passando nesse período e aí, né, com a Camila agora nesse processo
da homeopatia, então a gente decidiu refletir um pouco sobre esse meu trabalho com o trabalho dela referente ao mesmo público, né, que é essa pessoa aí que faz o uso abusivo de substâncias, né, de uma certa forma. A gente vai falar sobre um pouquinho, né, o que causa essa dependência, né, o que leva a pessoa a adquirir esses hábitos, né. Tá certo que a gente vive questões de muitas frustrações, né, e isso às vezes é um pouco difícil de lidar hoje em dia, né, até pra gente tem sido uma questão muito complicada. Acredito que até devido ao fato também da pandemia, tenha, acho que aumentado, né? Na questão da pressão que a gente vive da sociedade, na questão de pressão de trabalho, até mesmo dentro de casa, né? Onde eu acredito que muito do ambiente familiar contribui para essa questão, né, do uso ao entrar, né, nessa parte do vício, né, seja ele de drogas ilícitas ou de drogas, às vezes as mais comuns, como tabaco, né, como o álcool, que é um pouco talvez menos agressivo, vamos dizer assim, se bem que o álcool e o cigarro também são muito agressivos, né, ao organismo. Então, vamos falar assim, na questão da homeopatia, a gente vê a parte do que isso causa ao organismo, né? Eu vejo no sentido assim, então a gente abrange também a parte psicológica, porque a gente acredita muito que o emocional está muito envolvido com a parte do que acontece ao físico, né? Então, assim, o que leva a essa pessoa estar utilizando, né, tá partindo para droga, né? É uma fuga, é uma diversão, é uma parte para ela, né, um alívio, né, daquilo que a gente que tem na realidade. Então eu tenho uma dificuldade de lidar com a minha realidade, eu acabo partindo para o uso da droga onde me leva, né, me dá um prazer momentâneo, que ali eu tenho aquela fuga, né? E o que isso causa ao organismo, né? Essas drogas ela vem causando muitos malefícios ao organismo físico, né? Então ela vai gerando vários sintomas físicos e mentais na pessoa que durante um tempo, ao longo do tempo, utilizando, isso só vai causando mais malefícios ainda, né? Então muitas das pessoas que são adictas chegam a deixar seu trabalho, a deixar o convívio social, acaba perdendo familiares, né? Porque naquele intuito que vai utilizando, muito das famílias também acabam não tendo dando um apoio, né? Acaba também, às vezes, sendo um pouco difícil, né? Eu acredito, para essas famílias manter, né, aquele contato, às vezes. E muitos eu vejo que acabam indo para a rua, né? Onde acaba o uso sendo maior ainda. Vou passar a palavra agora para o Roberto, acho que ele vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Né, Roberto? Me fala você, que tem um pouco mais de experiência com essa parte na clínica, até o que chega para você. Qual a sua visão referente a isso? Por que que a pessoa entra, né? Até a visão da psicologia referente a isso, o que que se dá, o que leva uma pessoa a estar utilizando a droga? Bom, então vamos lá. Bom, acho que o que leva a pessoa a fazer o uso, a buscar o uso ali, é muito complicado, né? Tanto o que leva ao uso experimental, tanto o que mantém essa pessoa no uso também é muito complexo. Não dá para a gente fechar um simples. Não é nem diagnóstico, eu quero dizer, mas não dá para colocar um motivo só, né? Então você pega o que leva uma pessoa a usar? Vários. Vários. Eu Né? O uso acredito, de droga tem sido feito eu acredito que é o desde que existe. histórico de cada um, né, que influencia. Seria isso? Sim, sim. Mas, sim, mas o que leva a pessoa a usar, né? Talvez curiosidade ali num período, né? A busca pelo prazer desenfreado, a gente tem a nossa cultura, ela preza muito pelo prazer a todo custo, né? Aquele ganho, tá sempre feliz, tá sempre se divertindo de uma certa forma. Então, na nossa cultura hoje não tem muito espaço para sofrimento, para dor, para ficar sozinho, né? O pessoal é muito fechado, não tem que ser
alegre, festivo e tudo tem impulsionado para isso. Então a droga ela vem junto nisso, né? E eu não estou falando das drogas mais pesadas, né? No crack e outros, que é o público que eu trabalho frequentemente. Eu venho falando mesmo do álcool, né? Que é a primeira droga ali na portinha da adolescência, já aquele início, né? Que com certeza é uma das fases. Certeza não, né? Mas eu acredito que é uma das fases mais difíceis, assim, né? De você não é mais nem criança, você não é adulto e você está se descobrindo, você nem sabe o que de fato você é, e no meio daquela loucura toda, você tentando encontrar um lugar, tentando encontrar o espaço, surge no meio disso a droga, né? Então acaba sendo um atrativo muito forte para aquele adolescente, para aquele jovem. É claro que existem as pessoas que acabam conhecendo o uso de droga depois, já um pouco mais tardio, mas o grande fluxo mesmo inicia no uso da droga ali na adolescência, 16, 17 anos, um menos, outros um pouco mais, mas eu acho que é exatamente nessa angústia ou nessa vontade, nesse desejo do prazer de conhecer o mundo, né? Então acaba ali conhecendo. Então acho que é isso, né? É difícil pontuar uma coisa só, né? Eu acho que é a curiosidade junto com a busca do prazer, né? O estilo festivo vem de encontro com o uso de substâncias, sendo ela o álcool, o tabaco, maconha, cocaína e mais para frente aí o crack, né? Então acho que o que leva a pessoa a usar são muitos fatores, né? Muitos fatores mesmo, não dá para a gente pontuar um só. Você acredita que, devido ao fato do uso proibido, né, da gente fazer o proibido, estimula essa curiosidade nas pessoas, até mesmo entre os jovens, né? Eu vejo que assim é muito o fato assim, estou fazendo o proibido, né? Porque é a fase que a gente quer, né, da adolescência, a gente quer desbravar o mundo, quer provar que a gente é tudo diferente, né? Que a gente tem uma liberdade diferente. Né? Então, quer dizer assim, eu quero levantar aquela bandeira e falar assim, nossa, eu posso, eu consigo, eu vou fazer o que é proibido. Você acha que isso estimula muito ao entrar né, nessa parte das drogas? Acredito que sim. Acredito que sim, porque tem um glamour, né? Então, um jovem ali de 16, 17 anos que inicia nesse processo do uso, mesmo de uma droga mais leve, eu não sei nem se cabe falar sobre leve ou pesada, porque cada uma tem as suas consequências, né, que acabam sendo todas pesadas. Mas até perdi um pouco do que eu ia falar, né? Eu acabo filosofando muito, acabo me perdendo. Mas acaba o descolado, me tem essa palavra agora aqui, o descolado, assim, né? Então aquela pessoa, ó, rapaz bacana, pessoa diferente, naquele processo da adolescência, com todas as dificuldades vivenciadas da fase, ter esse glamour acaba sendo um diferencial, né? É a turminha mais descolada, é a turminha que tem mais amigos, que se diverte mais, acaba gerando um processo de inveja em relação aos outros, né? Todos aqueles outros que ainda estão provavelmente ali deixando um pouco mais nítido aquele sofrimento da fase, vem essa turminha como se estivesse, né, leve, né? De uma certa forma assim, mais tranquila, né? Mais descolada. Então acaba sendo um atrativo, sim, essa questão do proibido, essa questão do errado, né? Essa questão da coragem, né? Da audácia do menino, do jovem, né? Nossa, isso é corajoso, né? Então acaba assim sendo um atrativo, acaba trazendo um brilho ali nessa questão. A minha visão em termos disso, eu vejo que assim também é muito do pertencer, né? De você pertencer àqueles grupinhos, de você fazer parte daqueles grupos, né? No sentido assim, eu não vou me sentir excluído, né? Então eu vou fazer o que todo mundo está fazendo para mim poder pertencer e ser olhado como igual e não ser discriminado por eu ser diferente, né? Eu mesma sofri muito esse preconceito na minha adolescência, porque eu era sempre visto como a careta, né? Então, assim, você não bebe, você não fuma, você não usa nenhum tipo de entorpecente, nossa, mas você é careta, né? Você não tem como sair com a gente, né? Não pertence àquele grupo, então você acaba se sentindo excluído. E eu vejo que às vezes também até mesmo isso se torna
uma chave de uma porta, né, de entrada para aquelas pessoas, às vezes, que são muito tímidas. Então, eu vou tentar por esse meio para ver se eu me solto mais, né? Então, porque eu utilizando uma droga ou até mesmo um álcool, eu bebendo, eu me torno uma pessoa mais desinibida, né? Eu me torno uma pessoa diferente daquilo que eu sou. Então, eu consigo falar, eu consigo me soltar, e aí eu consigo pertencer àquele grupo, daquilo que a sociedade também um pouco me cobra, né? Então, assim, a sociedade hoje ela tem uma cobrança muito grande. E eu acredito também, Roberto, se eu estiver errada, você me corrige, por favor. Eu acho que vem muito da criação dos pais também, né? Eu vejo que, assim, nos lares, às vezes, onde falta um pouco de diálogo, onde falta um pouco aquela união, do apoio da família, de estar ali participando, né, de estar somente só impondo. Eu quero impor a forma como você vai ser, eu quero impor aquilo que você vai fazer. Então, quando o adolescente ele se vê solto, é onde ele começa a fazer tudo que ele quer. Então, agora eu vou fazer dessa forma porque eu vou ir contra tudo aquilo que meus pais queriam para mim, né? Uma forma de, eu vou me revoltar agora e eu vou fazer porque eu quero fazer assim. Então, eu não vou deixar que você mande em mim, né? Então, é uma forma de levantar aquela bandeira de uma contestação, seria isso? Vamos ver se eu entendi a colocação. O ambiente, né, o ambiente familiar, se ele acaba sendo favorável ou não a a esse uso, assim, né? Eu acredito mesmo que o uso está muito ligado ali à fase, né? Da descoberta, como eu coloquei antes, como eu pontuei. Agora a gente precisa olhar para os fatores de riscos e fatores de proteção. Então, é claro que um ambiente muito inflexível, um ambiente rígido demais, ele acaba sendo um fator negativo até mesmo para a autoestima dessa pessoa. E se acaba sendo negativo para a autoestima, isso pode ter consequências nesse, né, o fato de eu não ter uma estima elevada em relação a mim, de eu querer provar, de eu tentar buscar, de eu tentar ir além daquilo. Então, fatores de risco a gente pode pontuar bastante, ainda mais no ambiente familiar, né? O ambiente rígido em si, né? Os pais autoritários, os pais permissivos, o alcoolismo dentro de casa, aquela disfunção familiar, são tudo coisas que realmente vão deixando talvez um pouco mais favorável para que tenha essa busca. E até onde eu ia entrar na questão, assim, mais interessante do que saber o que leva a pessoa a usar, porque eu acho que faz parte ali daquele processo da adolescência e das descobertas, né, de tentar, de não ter limites, né, e sempre além um pouco. O que mais me chama atenção realmente é o que faz com que algumas pessoas desenvolvam, né, de uma certa forma, essa dependência, que passe a fazer o uso de uma maneira nociva, quando várias outras acabam tendo um experimento ali, uma fase, um período, né, um momento ali da sua vida, e não, peraí, eu tenho toda a minha vida para seguir, eu tenho um monte de coisa bacana para fazer, e eu não posso ficar nesse aqui, né? Eu não posso ficar só nisso aqui, né? A vida é muito mais que isso. E outras pessoas acabam ficando, né? Então eu tenho buscado olhar mais para esse aspecto. Não assim o que levou a usar, o que faz com que a pessoa procure, assim. Pô, eu penso na maioria das vezes assim, o que faz com que essa pessoa fique ali, fique preso nisso ali, que não consiga, né? Na questão. Tem algumas perguntas aqui. É o que eu ia falar, é o que a Ellen até colocou, sim, se a falta de comunicação e a falta de suporte emocional também pode ser um fator. Sim, mais um fator de risco, né? Mais um fator de... São vários, né? São inúmeros. Se a gente fosse começar a pontuar aqui cada um deles, seria uma tarde inteira falando sobre os fatores de risco. E já que você tocou, o que faz a pessoa ficar no uso das drogas? Eu também não tenho uma resposta direta, né? Eu acho que o que tem é a reflexão, né? O que dá para fazer é a gente pensar sobre... pensar, refletir e... Pode falar. Aquele prazer que eu sinto utilizando a droga, onde eu vejo que a droga me dá um certo prazer,
né? Onde eu não tô tendo com outras coisas. Então, à medida que eu me frustro, como eu não sei lidar com essa frustração, eu não sei lidar com aquele meu fator emocional, né? Eu não tô sabendo lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Então, como eu tenho a fuga das drogas e aquilo já me deu um prazer momentâneo, que eu conheço que aquilo me dá um prazer, eu acredito que seja o fator onde a pessoa sempre vai estar usando, né? É um escape, é o que é o mais fácil. Ah, então se está sendo mais fácil recorrer às drogas, eu vou estar recorrendo sempre, né? Aquilo que me dá prazer é onde eu busco mais. Então é igual a gente às vezes, quem é, vamos supor, viciado em chocolate, tem muito prazer em comer chocolate. Então sempre que eu tô lá ansiosa, ou sempre que eu acabo de comer, que eu pego depois como sobremesa, o chocolate. Então eu acredito que para quem está nas drogas, seja de uma certa forma desse mesmo modo, né? À medida que eu tenho algo que não está legal na minha vida, à medida que eu não estou sabendo lidar com as minhas frustrações, né? À medida que eu não consigo lidar com aquilo que é muito confuso em mim. Porque realmente, às vezes, lidar com os nossos sentimentos, lidar com as nossas dores internas, é muito doloroso e é muito complicado, né? A pessoa tem muita gente nunca é preparado para lidar com as dores internas, né? Então, essa parte, ela realmente gera muita angústia. Então, eu acho que à medida que a pessoa ela se vê frente a isso, onde ela não sabe lidar, onde ela se sente frustrada, e aí ela sabe que aquilo dá prazer, e que ela vai ter aquele prazer momentâneo que ela não está tendo em outras coisas, é onde ela vai buscar. Seria isso ou não? É que você fala assim, seria isso ou não, eu fico com medo de ser, né, trazer a verdade, né? Não, Fator que eu sim, acredito que possa levar, né? Não vamos descartar outras isso, coisas. Igual como eu falei, não é uma isso. via de regra, porque assim, cada pessoa ela tem uma história, né, de vida. Tem pessoas que elas já presenciam, por exemplo, tem pais que já são usuários, né? Tem a pessoa ela cresce ali naquele meio, então assim a grande chance dela vir a usar também é muito grande, né? Pode ser que ela nunca use, por ela ver já aquela situação e ela não gostar, pode, mas às vezes a situação dela ela vai levar. Tanto que a gente tem, assim, grandes números, né, de meninos que moram em periferia, onde pais já vêm de uma família totalmente estruturada. Então, o pai é alcoólico, né, que agora fala, não usa mais alcoólatra. Então, o pai é alcoólico, a mãe também no uso abusivo de drogas, né, ela já vinha com aquele uso, às vezes até em gestação. Então, aquela pessoa já nasce ali naquele meio. Então, onde ela aprende aquilo. E a vida dela aqui em si, vivendo aquilo dos próprios pais, às vezes pais agridem as crianças, né? Já criança ela não tem nenhum, ela cresce sem uma estrutura de ensino, de estudo, de tudo, é o que ela aprendeu foi aquele meio. Então eu acho que ela não vai ter outra, às vezes, outro modelo para ela vivenciar. Então ela acaba também entrando nas drogas referente a isso, né? Eu tenho essa visão assim, tanto que eu busquei em alguns artigos científicos até, existe um número muito crescente, né? Só de usuários de crack hoje em dia, há 4,6 milhões de pessoas, e isso foi um dado em 2019. Então, eu creio que hoje em dia está muito maior nesse dado, e isso só do crack, fora as outras drogas. Né? Então, assim, é um número muito grande, né, de pessoas usando. O fato, como a gente já disse, do ser proibido, e eu acho que hoje em dia tem sido mais recorrente referente a isso. É muitas denominações, né? Então é muito mais fácil dizer assim, ah, eu tenho depressão, ah, eu sou ansioso, então por isso que eu estou entrando nesse meio, então por isso que eu estou utilizando as drogas. Então eu acabo utilizando esses meios de escape para denominar aquilo que eu sou para uma fuga daquilo que eu sou e até uma desculpa daquilo que eu estou sentindo, né? Então é muito mais fácil. E hoje em dia, referente ao tratamento, como você me diz, como é esse tratamento, até mesmo lá na clínica onde você trabalha, como que é feito essa parte do tratamento em si, na clínica de recuperação, como é que você percebe a visão deles quando eles procuram um tratamento? Eu posso só falar um pouquinho em relação à dependência que você falou antes?
Pode. Dentro daquilo que você estava falando, aí as pessoas colocando, né? A minha irmã colocou, o Bruno colocou, da questão do filho, dos problemas ou coisas do tipo. Tem algo que vem antes disso, que nós não podemos deixar de falar, que todas as drogas ali, elas atuam no sistema de recompensa nosso, gerando muito prazer. De algumas menos, outras mais, mas gerando prazer, né? Gerando satisfação. E é do ser humano que tudo aquilo que dá prazer a gente busca repetir. Né? Então, atividades prazerosas eu busco repetir para sentir o mesmo efeito, para ter É gostoso, né? É gostoso, eu vou fazer de novo. Então, a droga, ela atua de uma maneira assim até desproporcional a outras atividades, né? Por exemplo, o relato dos meninos lá que eu venho trabalhando, que são, na grande maioria, usuários do crack, de que a sensação de prazer no uso do crack, você não consegue encontrar em nenhum outro lugar. Nenhum outro lugar. Aquela intensidade, naquela proporção que você acendeu e rapidinho já chegou, já deu efeito, você não consegue encontrar em nenhum outro lugar. É claro que quando você tem uma prática, uma vida, você começa a se treinar para isso, as suas renúncias, né? Você começa a entender que a vida ela é uma renúncia e você lida bem com isso, você consegue conviver bem com isso, você começa a ter muito prazer em outras coisas simples da vida, né? Vou tentando não filosofar muito, mas e aí você começa a entender que a verdadeira felicidade está naquilo ali, naquelas coisas simples, né? O contato com a família, a relação que você tem com os seus pais, a relação que você consegue estabelecer com a sua esposa, que é, né, sempre muito difícil, mas quando você consegue perceber que você está evoluindo, que você está amadurecendo, e aquilo ali vem te dar um barato muito louco, barato no sentido de prazer, né? Os teus filhos, que você consegue evoluir e tal. Mas isso ali com toda a dificuldade do mundo. Por outro lado, aquela pessoa que já teve esse contato com a droga, que se tornou dependente, né, que passou a enxergar na droga todo aquele prazer imediato, que você não precisa fazer nada, você só precisa ter a droga e você vai sentir uma sensação ali maravilhosa. Eu não quero fazer apologia, né, eu não quero que essa minha fala seja vista como algo bom, mas a gente tem que falar a verdade, né? Não dá para ficar mais tratando droga como algo ruim. A gente pode tratar drogas como consequências péssimas, né? Mas não como algo do uso ruim. É ruim, é feio, é coisa do tipo. Não, é muito bom, é muito gostoso. Por isso tantas pessoas acabam desenvolvendo, essa dependência e, assim, sofrem muito, muito para conseguir, de uma certa forma, assim, parar, né? Interromper esse uso, interromper esse abuso. É um sofrimento muito, muito grande, assim, né? É engraçado falar isso, até a gente conversando, né? Falar que quando tem o início da busca pela abstinência é muito dolorosa. Ele falou, como assim dolorosa? Dolorosa é usar droga. Eu falei, não é. Aquela pessoa que, pô, vou parar, né? Procuro uma instituição, vou me manter abstinente, aquilo ali é muito doloroso. Não fisicamente, mas emocionalmente. Né? Emocionalmente é muito doloroso. Eu acredito assim que até mesmo acho que ainda grande maioria, né, das pessoas sofrem muito esse preconceito, né? Hoje a pessoa adicta ela é vista muito difícil ainda. Tem muitas pessoas que ainda tem aquela visão assim, a pessoa ela entra nas drogas porque porque ela quer, ela continua porque ela quer, né? Aquela pessoa é à toa, é vagabundo, digamos assim, né? E não é bem assim, né? Assim como você disse, é muito difícil realmente e é doloroso a parte da abstinência, né? Seja ela do álcool, seja ela do tabaco, seja ela de outras drogas. Então, assim, o que leva a pessoa a ficar, e essa parte do largar, por mais que ela tenha vontade, né, é muito difícil. E eu acho que entra aí o apoio das pessoas que estão em volta,
né, e o apoio da família ou da parceira, do parceiro que está junto com essa pessoa. Eu sei que às vezes é muito difícil também para essa pessoa lidar, né, porque às vezes a pessoa ela tá ali, tanto do lado da pessoa, às vezes, por exemplo, tem pessoas que, no caso assim, vou dar um exemplo, a mulher trabalha e o homem não está trabalhando no momento porque ele está nessa fase, né? Então acabou deixando o trabalho e a mulher está dando duro ali com os filhos, né? Ela está gastando, ela está colocando a comida em casa, vem a pessoa que está usuário, diante do vício dela, ela acaba vendendo tudo que tem na casa, às vezes, para trocar por droga, né? É muito difícil essa parte também para a pessoa que está vivendo, né? Então, ela é dolorosa não só para a pessoa que está utilizando, mas para as pessoas que estão em volta dessa pessoa. Além de ver essa pessoa, né, nesse sofrimento, essa pessoa acaba sofrendo junto porque tem as consequências disso, né? Porque assim, cada vez mais a pessoa que ela é adicta, ela não vai chegar uma hora que ela não tem, né? Ela vai deixar igual muitas vezes deixa de trabalhar, então da onde ela vai tirar o dinheiro para poder usar a droga? Então ela começa a vender, ela começa a fazer coisas e acaba prejudicando as outras pessoas também, né? E tem a parte emocional dessas outras pessoas também, né? Que ali às vezes são agredidas, né? Porque a pessoa às vezes em uso ela pode, né, ter às vezes um surto ou a parte psicótica, que às vezes num grande momento de uso dela, ela, né, com o tempo, às vezes ela pode adquirir uma parte de uma psicose, né, e começar às vezes a agredir essa pessoa, né, tanto física quanto emocionalmente. Então é difícil para quem está com essas pessoas tá passando por isso também, e é triste e doloroso. Então eu acho assim, é muito importante uma rede de apoio, não só para a pessoa que é adicta, né, mas eu acho que o trabalho ele tem que ser feito com um todo que envolve aquela pessoa, né, com a família, com os filhos, com quem está ali. Como que é essa parte que vocês lidam ali na clínica? Como você vê assim referente a esse apoio da família, né? Se é isso, há muito apoio, ainda há muita discriminação, como que é? É que sempre quando você faz a pergunta, eu quero falar sobre o que você estava falando antes. Então, mas pode falar, pode voltar e falar. É que eu já Eu me deixo a dei conta pergunta que eu para nem... poder passar. E aí eu me dei conta que eu nem respondi a outra pergunta, quando você Não, perguntou em relação a... Mas, mas assim, acho que quando você trouxe a questão da família, do sofrimento da família, acho que é importante olhar também que essa pessoa que vem fazendo uso abusivo também não tá bem, né? Vamos partir desse pressuposto, assim, né? Porque às vezes dá uma certa, pô, a esposa tá sofrendo, o filho tá sofrendo, e o cara tá lá usando droga, tá? Não, ele também não tá bem. A esposa também não há de estar bem. O filho, então, nem se fala, né? Imagina uma criança no meio de tudo isso, ou até mesmo uma adolescente, já vivenciando todos os problemas que a adolescência traz por si só, ainda vivenciando dentro de casa esse problema do uso de droga do pai, né? E aí a ausência desse pai, porque ele acaba não existindo naquele ambiente familiar, ele é só um problema, né? Ele é só um problema. Então, com certeza, é um sofrimento muito grande para todos que vivenciam a dependência química, né? Para o usuário, para o pai, para a mãe, para o filho, para a esposa. Então, por isso que é um problema assim que traz tanto, sei lá, afeta tanto assim, né? Porque não afeta só ele, afeta todos que estão ali em volta, né? Se tiver um trabalho, vai afetar também nessa vai afetar, porque ele não vai trabalhar, se ele Social. for trabalhar, ele não vai conseguir render, não vai conseguir fazer bem feito de uma certa forma, então afeta tudo que está ao redor dessa pessoa, né? Por isso que acaba trazendo Questão tanto, social tanto. em si, né? Exatamente. Agora eu vou tentar lembrar a pergunta que você fez em relação à comunidade, como é que eles chegam lá, como é que eu não me lembro Isso, certo. assim, como que ele, quando eles querem a parte do tratamento, como que né, essa recepção, assim, você vê que quando eles querem, tem essa receptividade de realmente tratar, ou muitas vezes eles vão buscar esse tratamento, seria mais essa pergunta que eu queria fazer, por pressão da família, não, você tem que se tratar. Eu acho que tem um pouquinho de tudo.
acho que tem um pouquinho de tudo também, né? Tem a pessoa ali que realmente já não tem mais nem família. Eu vou falar do público que eu atendo na instituição na qual eu trabalho, que é a Comunidade Sol. O público que a gente recebe lá, na grande maioria, a grande maioria, já é uma população em situação de rua, que já perdeu o vínculo aí com o filho, já perdeu o vínculo com a esposa, que já perdeu o vínculo com mãe, com pai, né? Claro que eu não estou generalizando, estou falando a maior parte, porque já vem num processo muito longos anos de uso, muito destruído já, né? Eu não estou conseguindo encontrar a palavra certa, porque eu vou falar destruído, senão eu vou ficar enrolando um monte para achar a palavra certa. E então já vem com esses vínculos rompidos, na grande maioria das vezes. Mas tem os que vão por pressão da família, tem os que vão para reestabelecer o vínculo com a esposa, né? Aquela esposa que depois de 10 anos falando, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Aí no dia que ela pega a mala e vai embora, ele fala, não, eu vou me tratar. Então tem de tudo, tem aquele um que cansou de sofrer mesmo, né? E não significa que essa pessoa que foi para conquistar a família, que ele não vai ficar abstinente, né? Que ele não vai conseguir conquistar. Porque às vezes, por exemplo, eu até brinco com o pessoal lá da equipe, às vezes, esse cara só tá aqui porque não tem onde ficar. Porque tá frio demais na rua. Porque tem isso, né? A pessoa em situação de rua, quando tem esses períodos muito frio, muita fome, as pessoas não estão ajudando, eu tô cansado, deixa eu buscar alguma instituição para eu passar uns dias e depois eu volto. Deixa eu E só faltar que às vezes as pessoas não sabem, mas a instituição Sol onde você trabalha, ela é uma clínica de internação voluntário ou involuntário que fala, desculpa. é uma comunidade terapêutica É. com adesão voluntária. Adesão voluntária, a pessoa Ela não é aquela que a tem que pessoa querer. vai forçada, né? Que, por exemplo, a família quer, vai lá, pega a pessoa interna. As pessoas, a Até pessoa acaba mesmo. indo pessoas que até acaba indo alguém que está, de uma certa forma, pressionado pela família. Mas a intenção de ficar é dela, porque o portão é aberto, tá tudo aberto. Mas mesmo essa pessoa que foi pressionada de uma certa forma, pode ser que ela chegue ali, né? Porque no fundo tem o desejo de parar, né? Ele sabe o sofrimento que ele vivencia. Então ele acaba indo por outros motivos, né? Aquela pessoa que está em situação de rua que não aguenta mais sofrer, ela acaba indo para buscar um lugar para ficar, mas não significa que não pode haver uma adesão ali. Né? Não significa que ali ela pode chegar e despertar e falar, meu Deus, olha que bacana ficar abstinente, né? E consiga dentro dela, porque assim, muitas pessoas confundem isso, né, com uma questão de querer. Até a família muitas vezes traz isso, né? Não fica ali, não quer. Né? Porque essa pessoa não tem força de vontade, porque acaba confundindo muito isso em relação à dependência química. E não é, né? Não é uma Na questão verdade, de a pessoa escolha. não está dando conta mesmo, né? Ela não dá conta. Exatamente. Não é uma questão de olhar e falar assim, quer saber, eu acho que eu não vou usar mais, né? Não está dando certo, né? Já perdi emprego, já perdi filho, não, então eu vou parar. Não, ali já essa pessoa já não consegue mais esse tipo de. Por isso que precisa de ajuda, né? Precisa de ajuda, precisa. O que eu acho interessante, assim, até, igual você sempre me fala, assim, na questão do trabalho em que vocês fazem, onde a porta fica aberta. Então, assim, a pessoa, ela pode entrar como ela pode sair, né, pela vontade dela. Então, ela não é obrigada a ficar ali, como outras clínicas que fazem este tipo de trabalho. Eu acho isso uma parte interessante, porque, de uma certa forma, ali é feito um trabalho onde você ensina a pessoa que ela vai ter, como ela vai lidar, né? Não só naquele ambiente em que ela está ali fechado, mas por ser aberto, ele fica parecido, né, com assim um lar. Então, onde você tem o direito de ir e vir, seria mais ou menos nesse sentido, né? Então, assim, a pessoa, ela é livre para fazer as escolhas dela nesse sentido. E que eu acho isso um pouco importante também, né? No sentido assim, a pessoa lá fora, ela não vai ter alguém sempre, às vezes, falando para ela o que ela pode ou não, o que ela deve ou não, o que é bom ou não para ela fazer, né? Então, eu acho que essa parte da clínica, ela é muito importante na questão do tratamento, com o acompanhamento, né? No caso do psicólogo, os outros técnicos que trabalham estão sempre ali.
Eu vejo que vocês sempre fazem também uma parte de espiritualidade, que é muito importante também, não envolvendo nenhuma religião em si, assim, no caso, né? Porque às vezes cada um tem uma crença, cada um tem um tipo de religião, mas uma espiritualidade em si, no sentido assim, é abordado todos os temas daquilo que todo mundo acredita. Então, essa reinteração social. E até tem o trabalho de vocês também da República, né? O que eu acho também bastante interessante, que é o pós. Quando a pessoa passa o tempo dela, né? Vocês têm um tempo ali mais ou menos de 6 meses que a pessoa fica, então e o após, né? Como é feito? Para onde essa pessoa vai agora? Porque muitas vezes eu acho que eles se veem também perdidos, né? Como eu vou sair daqui agora? Eu acho que deve gerar uma certa insegurança. Será que eu vou conseguir, né? A hora que eu sair daqui, me manter limpo, né? E eu acho que tá aí muitas dificuldades dos outros, né? Como vai ser? Como eu sair lá na rua e dar de cara com as minhas frustrações de novo, dar de cara com aquelas pessoas que sempre me incentivam a usar, né? Porque às vezes tem aqueles amigos que te oferecem, chega ali e te oferece. Então, como eu vou lidar com isso? Para onde eu vou? Então, tem a parte da República, onde até é feito acredito que é feito até uma reinserção na questão do trabalho, né? Na questão de reinserir essa pessoa no mercado de trabalho, o que infelizmente ainda tem muito preconceito, né? As pessoas, por exemplo, acabam falando assim, passou por uma clínica de recuperação, é dependente químico, eu tenho esse problema, então muitas vezes as pessoas não contratam, não dão oportunidades para essa pessoa dela se refazer, né? Então, assim, acabam desacreditando dessa pessoa. Então, o que também gera mais frustração nessa pessoa. Poxa, não tem ninguém nem que acredita em mim que eu posso, né, me reerguer, que eu possa me recuperar realmente. Não me dá a oportunidade de mostrar isso. Então, tem esse trabalho também, acho que da República, que faz essa parte, né? Até dando um apoio da pessoa também, às vezes, se ela não tem para onde voltar, a moradia, um tempo ali dela se reinserir, né, no mercado de trabalho, de estar fazendo a vidinha dela, de estar talvez alugando uma casa, de estar reconstruindo a vida dela, né? E tem a parte da clínica também, que é da parte involuntária, onde eu até vi numa reportagem onde a gente estava assistindo, onde eles falam que às vezes, por mais doloroso que seja, parecendo assim, eu estou internando uma pessoa obrigatoriamente naquela clínica, mas às vezes é também necessário, porque a pessoa ela está tão fora de si, referente ao uso, ela já está causando tanto mal a ela e às outras pessoas que ela não tem a consciência, ela não consegue ter essa visão e ela não consegue, né? Então há a necessidade dessa intervenção, né, de alguma pessoa fazer por ela. Ele até citou o caso da Amy Winehouse, que veio a falecer porque ela não aceitava, né, ir para uma clínica e os pais estavam sempre internando ela em alguma clínica. Mas ela já estava tão fora, ela não conseguia pensar por ela não conseguia ter essa consciência, né? O uso da droga estava cada vez mais frequente, ela já estava alucinando por várias vezes, tendo casos psicóticos. Então, como é a sua visão referente a isso também? Na parte, né, da psicologia, você como psicólogo está sempre acompanhando, tanto dessa questão da reinserção, quanto dessa questão de quando a pessoa realmente ela não tem a consciência, né? Como é a sua visão referente a isso? Isso é polêmico, hein? Esse assunto é polêmico. Tem que ver se eu posso falar sobre isso. É polêmico, realmente é polêmico esse tema, mas eu vou falar. E como é que faz para ver a questão do horário? Porque não pode ultrapassar 1 hora, né? Não, e a gente não não falou nem da homeopatia. Não, mas aí eu vai vou ter que falar. ter uma parte 2. Deixa eu ver uma aqui. parte 2. Sábado que vem. Já tá dando. Aí eu você vi fala, também aqui a questão. já fala. Mas pode eu falar vi rápido. aqui a questão. Algumas pessoas que comentaram, eu não consegui. A primeira vez que eu estou fazendo isso, eu não consegui ir vendo, mas eu vi que algumas pessoas foram comentando. Eu também. Eu agradeço aí. Eu Até ia agradeço a falar interação que... e peço desculpa por não conseguir ir lendo, assim, eu tô meio perdido ainda, tô bem perdido, na verdade, assim. Então, vida Eu que também segue, não mas desculpa. Eu não estou conseguindo ler algumas perguntas também, mas se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar inbox que a gente responde também depois, tá, gente? Essa live vai ficar gravada
E vocês podem mandar suas dúvidas que a gente responde também. Se a gente não conseguiu responder aqui, desculpa, gente. É. E aí, voltando na questão da involuntária, né, da voluntária, vou dar uma respirada porque o assunto é polêmico. Eu acho muito difícil você forçar alguém a querer, vamos para um outro aspecto, querer que ela viva, né? Querer que ela seja feliz, querer que ela viva bem, querer... É claro que a gente intenciona isso, né? A gente intenciona de uma maneira geral e para aqueles entes queridos ainda mais, né? Eu quero que minha família fique bem e tal, e para o teu filho você só vai desejar coisas boas. Mas eu não posso implantar isso nele, né? Para alguém que está muito depressivo e apresentando alguns sinais ali de uma possível tentativa de... Eu não posso, com a minha força ou com a minha... forçar a vida dele, sabe? Não estou conseguindo encontrar a palavra certa, mas não tem como eu ir lá e na força e despertar isso, trazer ele para a vida, né? Oh, você tem que gostar, olha que vida linda, olha como... Não dá, a gente não tem esse poder. Como família eu estou falando, né? Como psicólogo também, eu não posso intencionar isso, né? Eu não posso atender alguém e falar, puta, esse cara tem que parar de usar droga, esse cara tem que... Olha o filho dele, ele precisa cuidar. Eu não posso, eu não tenho esse poder e nem quero ter também, né? Posso fazer essa parte. E... É que eu então, acho assim, que a comunidade terapêutica, a questão da voluntariedade, ela vem nesse aspecto. Estamos aqui, cara. É igual a questão do uso de drogas. Às vezes me perguntam, o que você acha? Eu falo, não, eu não acho nada. Eu não acho nada. Eu não quero trazer para uma coisa moral o uso de drogas, se é certo ou errado. Não, longe disso. Eu tenho me disponibilizado a ajudar aquelas pessoas que sofrem com isso e que buscam ajuda. Então, assim, velho, eu tô mal, eu tô usando demais, isso tem me prejudicado, eu tenho deixado de ser um bom pai, eu tenho deixado de ser um bom filho, eu tenho deixado de ter qualquer outra coisa porque eu não consigo fazer outra coisa a não ser usar droga. E aí você vem e tamo junto. Tamo junto, eu tô aqui, né, no que eu puder te ajudar. Então eu tenho bastante disso na comunidade terapêutica e na minha prática enquanto profissional, de estar ali disponível para aquela pessoa que queira ajuda. Agora eu acho que o que acontece é que as outras pessoas que estão vivendo aquilo com esse adicto, né, a parte da família, acabam entrando num desespero tão grande, porque às vezes a pessoa já está tão debilitada, né, fisicamente ela já está tendo tantos problemas de saúde mesmo, que não está tendo condição, que o desespero de quem acompanha seja a última saída. É como se você levasse a pessoa obrigada no hospital, né? Eu vou te levar porque eu não quero perder você. Então eu vou levar porque eu tô vendo você nesse sofrimento, né? A pessoa não aguenta. Ela entra num desespero tão grande que acaba sendo a única alternativa, já que aquela pessoa não tá querendo. Então eu vou fazer você querer, né? Essa sensação, né? Eu vou falar exatamente isso que eu ia falar. Eu, assim, por mais que eu tenha essa prática, essa forma de conduzir, eu não posso incriminar uma mãe que está desesperada com o filho ali usando droga e que naquele mecanismo que ele está usando droga, ele não vai nem se dar conta de que ele precisa melhorar. Existem momentos desses, né, que o cara está lá vários dias sem se alimentar, correndo o risco de todos os tipos, né, de todos os tipos, e aquele mecanismo, aquela forma de uso não dá um momento para que ele reflita sobre isso. A vontade dele é só usar e usar e usar. Então eu não posso julgar esse comportamento familiar, porque é amor, né? Se for por amor, tá valendo a pena. E assim, eu só não acho que na força vai surgir alguma coisa. Né? Não vai dar. Agora pode ser que sim, que a família, né, pague ali uma instituição de uma maneira involuntária, e essa pessoa é pega à força, levada para uma instituição, e ali, depois de passar talvez 1 ou 2, 3 dias, né, que passa aquela... É claro que a fissura não passa rápido, assim, né, mas que pelo menos ele vai retomando a consciência e ele desperte para o desejo. Ele fala, pô, então enquanto eu estava lá fora usando, eu não tinha vontade. Mas já que agora eu estou aqui dentro, pô, faz sentido. Eu acho bacana eu buscar isso. Aí sim, porque só vai, né, precisa, não é que vai depender só dele, né?
vai depender de várias outras coisas, mas precisa começar por ele. Porque se não começar por ele, não adianta ficar todo mundo pressionando. Então precisa ser dele para as outras redes, né? Para a família, para a mãe, para os profissionais e para tudo que ele pode contar. Então, acho que é válido, por amor é válido, né? Mas se realmente dentro dele não despertar, se ele não conseguir, né? Se ele não conseguir ali despertar para isso, acho que não, a força, não, infelizmente, não vai poder ajudar em nada. É igual o Bruno colocou no comentário, o tratamento voluntário é melhor, pois vem da própria pessoa. Eu acho que acredito que esse tipo de tratamento realmente é o melhor, porque a própria pessoa ela vai estar querendo. Então o tratamento ele acontece. Quando a pessoa ela não está querendo, ela vai acontecer talvez por um período de tempo que ela está ali dentro, forçado. Mas a hora que ela sair é onde há muitas vezes as recaídas, já no ato que a pessoa sai. Não precisa você nem ter ela ter algumas frustrações. Ela já sai dali, ela já vai utilizar novamente, né? Porque é algo que ela não quer, né? E ela não consegue enxergar. Não vai acontecer o tratamento. Como eu falei, às vezes acontece da pessoa ir involuntariamente e chegar lá, ela, nossa, realmente mas faz quando sentido. Ela não quer. Não, aí não tem como. Aí, infelizmente. E aí eu vou falar agora. Vai ter que falar da homeopatia ou vai ter que ter o lado B? Eu vou falar agora da homeopatia. O tratamento da homeopatia, ele tem sido muito benéfico, né, na questão da dependência química. Ele já é utilizado há mais de 200 anos, é uma medicina natural, né? Então ele trata naturalmente. Como que é feito? Não é com química, então é como eu acredito. Eu acho que não se trata um químico com uma química, apesar de às vezes ser necessário, né, o uso de remédios alopáticos mais fortes durante um tempo. Porém, eu acredito muito na questão da homeopatia, porque ela pode ser um pouquinho mais a longo prazo, juntamente, é claro, com a terapia. Isso é muito, assim, eu sempre falo isso aos meus pacientes, né, que chegam a mim referente para este tipo de tratamento. É necessário que a pessoa faça a terapia também, porque uma coisa sem a outra não é um tratamento, ele não vai ser um tratamento completo. Porque a homeopatia ela vai lidar com aqueles sintomas emocionais da pessoa, né? Ela vai lidar com sintomas do que causou a parte física, né? Se ele causou, por exemplo, o uso abusivo, ele me causou problemas emocionais, que está me dando problema gástrico, problemas cardíacos, problemas às vezes de pele, né? No emagrecimento. Então, às vezes a pessoa no uso do álcool adquire a cirrose, mas tem a parte toda emocional. O que está levando? Ele tem ansiedade, ele tem transtornos. Eu vou utilizar esses nomes, tá? Mas nomenclaturas, às vezes, só para as pessoas poderem conhecer. Mas para a homeopatia, a gente não se interessa por essas nomenclaturas, tá? Porque eu vou ver o que é o histórico dessa pessoa, né? O que vem acontecendo que está levando essa pessoa ao uso. Né? Então, o que aconteceu lá atrás? Me conta um pouquinho da sua infância, me conta da sua adolescência, o que você sente naquele momento que você busca por esse subterfúgio, né? Por essa droga. Né? O que está acontecendo que a gente pode utilizar outro meio de tratamento. Então, é nesse momento em que entra o tratamento da homeopatia, né? Diferente, às vezes, de outros remédios, que ele só vai curar ali o sintoma. Né? Então, a gente busca sempre o que vem acontecendo, desde a parte lá da função emocional até curando a parte física também, né? Porque muitas vezes o que causou aquela parte física foi a questão emocional, né? E juntando com a utilidade do químico, né? Que não vamos tirar a parte que a droga ela causa efeitos colaterais no organismo, né? Então, ela causa muitas doenças, né? A parte do ataque cardíaco, como eu falei. A parte de respiração, ela afeta o pulmão, né? No caso do álcool, afeta o fígado, cirrose. Então, são N doenças que podem ser adquiridas ao uso prolongado dessas drogas, né? Então, é assim que a homeopatia trabalha. O porquê de ser com a terapia. Porque quando a gente entra nessa questão emocional, é necessário o terapeuta, porque essa pessoa ela vai entrar na dor dela. Então, para ela poder dar conta e lidar com essa dor interna, é onde vem o trabalho do psicólogo na ajuda disso. Se ela não tiver esse apoio do psicólogo, né, juntamente quando ela entra nessa parte da dor interna dela, ela vai acabar caindo, recaindo novamente. Então, assim, é muito importante a parte da terapia, de alguém estar te dando essa rede de apoio,
de estar te dando esse respaldo, de fazer, né, não fazer, né, mas te dar aquele direcionamento de como você lidar com as suas emoções, de como você lidar com essa dor, de como eu lido com aquelas frustrações, né, no dia a dia, como eu posso estar fazendo. Eu acho que é muito importante. Então, por isso, uma coisa com a outra. Então, não adianta eu só tomar um medicamento, que ela vai me aliviar aqueles sintomas que eu estou tendo ali no momento, né? Então, assim, eu tenho uma ansiedade, o remédio está me controlando a ansiedade. Ok. E a hora que eu lido com alguma frustração? E a hora que eu estou lidando lá com aqueles pensamentos de talvez lembranças que estão me causando dor, talvez traumas que eu traga de infância, talvez experiências que eu trago lá da minha infância, de lembrar que eu trago para relacionamentos atuais, que isso acontece muito, né? Então, a gente mesmo, né, sem ser adicto, a gente faz isso no dia a dia, isso não é só do adicto, né? A gente tem muito isso, por exemplo, eu tenho traços dos meus pais, eu tenho traços dos meus avós, eu tenho traços da cultura em que eu fui criada, né, juntamente com as minhas características. Então, eu tenho os meus medos, eu tenho os meus traumas, que hoje eu trago para o relacionamento em que eu tenho, tanto no convívio de trabalho, como no convívio com o meu relacionamento com meu marido, a forma como eu lido com os meus filhos. Então, eu sempre trago isso, né? Então, e é difícil para mim lidar com essas minhas dores também. E aí, para o adicto, eu acho que seja mais ainda. Então, é onde ele precisa desse apoio, né? Tanto da parte do medicamento, que controle nessa parte física, né, e emocional, quanto a parte da terapia, que é muito importante. Eu acho que muito importante mesmo, nesse caso de acompanhar, né? Eu acho que até pra gente mesmo, eu mesma faço terapia, acho que nem fico mais sem, nem sei viver sem minha terapeuta, eu falo até pra ela brincando que se fosse possível, eu teria ela todos os dias, né, assim, da minha vida, porque é muito bom. Nessa questão da gente ter esse autoconhecimento para a gente poder conhecer o outro e para a gente poder estar lidando, né, com as questões no dia a dia, o que tem se tornado cada vez mais difícil, né, para nós mesmos. A pressão em que a sociedade, em que a gente vive é muito grande. Então, é essa parte da homeopatia, mas lembrando que ela nunca anda sozinha, é sempre junto com a parte do psicólogo, atuando aí com uma parte da terapia. E aí eu deixo para você agora fazer sua finalização, falar referente à terapia, como funciona para encontrar você, Roberta, a pessoa que ela quer fazer terapia com você, a pessoa que ela quer procurar, não precisa ser somente na questão de dependência química, mas na questão da terapia em si. Então, bom, acho que para me encontrar fica fácil. É que eu tenho menos habilidade, mas eu acredito que fica o nome ali, né? Se alguém se interessar, só entrar em contato, a gente tenta encontrar um meio aí, né? Tenho me dedicado bastante à instituição, né? Ainda não tenho disponibilizado muitos horários aí, mas a gente consegue. Bom, podemos conversar e analisar. Acho que finalizando, ficou muita coisa para falar, né? Eu preciso agradecer aí a proposta da minha esposa. Eu não sei se todos sabem, mas a Camila é a minha esposa. Então, agradecer aí a proposta, porque veio dela a ideia. E eu, por ser mais reservado, assim, até relutei bastante. E aí adorei a proposta, gostei bastante. Queria até ficar um pouquinho mais, mas as pessoas já cansaram aí também. Vou ter que deixar por um pouquinho. Então, agradecer. A gente faz uma segunda live. Agradecer aí o convite, não só o convite, como né, não, vamos sim, vamos lá, vamos fazer. E agradecer quem assistiu, né, quem participou aí, as pessoas que vão assistir depois também, foi muito bacana. Eu acho que ficou aquela sensação, assim, de que é muito complexo esse assunto, né, então de ter outros momentos, de poder falar sobre isso. Exatamente. Então, agradeço aí as pessoas que participaram e agradeço o convite aí. Imagina. Gente, uma boa tarde. Eu agradeço a presença de todos que puderam participar. Vou deixar gravado aí quem estiver assistindo depois, minha gratidão também de assistir. Muito obrigada, Roberto, de ter participado, de ter aceitado o meu convite. Não foi fácil convencer, tá, gente? Apesar de ser esposo, foi uma insistência muito grande, né? Ele é o mais tímido. Apesar de eu ter a minha timidez também,
mas eu consegui convencê-lo. Então fica aí, quem tiver perguntas pode mandar inbox, quem quiser me procurar, só clicar lá no link da bio, pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp. Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. Um bom final de semana a todos, que fiquem com todo mundo, fiquem com Deus, espero que corra tudo bem aí com todo mundo.